Opa, tudo bem com você? E aí, vamos lá resolver mais um pouco de exercício nesse mesmo formato esbranquiçado? Nossa, Gun, parece que você gravou tudo no mesmo dia. Eu lembro que da semana passada, semana retrasada, era tudo esse fundo branco. Sim, gravei tudo no mesmo dia. Acontece que se você for olhar para as animações, você vai ver o quanto eu fiquei dias preparando esses slides, né? E agora eu gravo tudo num dia. Depois de tudo pronto, eu consigo gravar tudo num dia só. Mas eu levei vários dias para montar isso tudo. Aí ficou essa bosta, você deve pensar, o cara gasta um tempão de... E tem gente que nem assiste, né? Tem gente que nem assiste. Mas tudo bem, a gente faz com carinho. O importante é que você... Eu tô aqui para tentar atender as suas dúvidas, né? Se você não estiver precisando do vídeo, é porque você não está tendo dúvida. Hoje nós vamos resolver esses aqui, ó. Opa, como é que faz para mostrar ali, Guma? Assim, isso. Hoje nós vamos... Não dá nem para ver, está tão branco. Hoje nós vamos resolver isso aqui, ó. Associação de resistores em série em paralelo, tá bom? Lembra que é uma aula que a gente vai dividir em algumas etapas, então nós vamos dividir essa resolução de exercício. Hoje nós vamos falar apenas de associação de resistores em série em paralelo. Combinado? Vamos direto então lá, sem enrolação, quer dizer, sem mais enrolação. Já estamos aí com 1 minuto de vídeo, né? Vamos que vamos. Vou mudar de tela aqui, como sempre. Ok? Vamos lá então. O exercício R10. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores de resistências 10 e 100 ohms é 220 volts. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms nessas condições? Cara, olha só, gente, é um exercício bem simplesinho, mas a ideia principal aqui é você entender um conceitinho básico. Olha, não perca esse vídeo. Se você já chegou até aqui, se você nem chegou, já perdeu, né? Quem desistiu antes rodou. Cara, tem uma série de conceitinhos básicos que eu vou falar aqui que vai te ajudar muito nos exercícios grandes, hein? Então fica comigo aí, tem um pouquinho de paciência, vai te dar a você o privilégio aí de poder assistir isso e ter uma explicação que eu vou tentar ser bem claro para você, que vai te ajudar muito no futuro, tá bom? Presta atenção, ó. Então diz assim, temos dois resistores em série, um de 10 e um de 100 ohms, e o que a gente precisa lembrar? Olha meu pensamento aqui, ó. Você precisa lembrar o seguinte, eu falei na aula de teoria, se você prestou atenção nisso, ó. Nós falamos que numa associação em série, a DDP é diretamente proporcional ao R. Isso pode ser muito útil nos exercícios. O que isso significa? Quanto maior for o resistor, na série, estou falando em série, maior tem que ser a DDP nele. Por que isso, Guma? Porque eles estão sujeitos a uma mesma corrente. Então lembra, ó, a resistência é diretamente proporcional à DDP, a DDP é diretamente proporcional à resistência. Quanto mais difícil de atravessar, quanto maior o resistor, maior tem que ser a DDP, ou seja, mais eu tenho que forçar ele para a corrente atravessar. Lembra disso? Então tá bom. Então vamos lá. Aí se você lembra disso, ó como fica fácil. Primeiro resistor aqui, vamos supor que tem uma DDP que eu vou chamar de U1. O segundo resistor é o dobro, ou o dobro, é 10 vezes maior, desculpa. Se ele é 10 vezes maior, tem 10 vezes mais DDP. Então se eu somar essas duas DDP, eu vou ter a DDP total, que é os 220. Que o exercício deu. Percebeu, gente? Se um vale 10, o outro vale 10 vezes mais, então tem 10 vezes mais DDP. Aí você faz assim, ó. O 1 mais 10 vezes o 1 é igual ao U total. Então, 10 mais 1 dá 11, igual a 220. Então, o U1, que é o que ele quer, que é o resistor 1, do 20 volts. Acabou o exercício. Se você não lembra disso, como é que você faria? Você teria que fazer assim, ó. E se não fossem múltiplos? Pessoal, se eles não fossem múltiplos, ou se você não lembrar disso, porque geralmente serão múltiplos, o que você teria que fazer? U igual a R equivalente vezes I, tá? Então, nesse caso, o U é o 220, o R equivalente é a soma dos dois, né? 10 mais 100, 110, vezes I. Aí você passa o 110 dividindo e vai descobrir que a corrente é 2 amperes. Beleza, achei a corrente. O que eu faço agora? Volto lá no circuito, ó. Essa corrente é a mesma para os dois. Você viu que eu desenhei uma corrente ali, ó. Vou fazer de novo, ó, a corrente passando lá no circuito, ó. Então, você aplica URI ali no primeiro, ó. U1 igual a R1 vezes a corrente que a gente acabou de calcular. Então vai ficar U1 vai ser igual a R1, que é 10 ohms, vezes a corrente, que é 2, isso dá 20 volts também. É outro jeito de fazer, um pouco mais longo, tá? Então, se você lembra da proporcionalidade, você faz rapidinho. Vamos pro próximo.
Esse é da FATEC, ó, dois resistores, R1, 5 ohms, R2, 10 ohms, são associados em série. De novo, ó, associado em série. Fazendo parte de um circuito, deixa eu anotar aqui, né? Fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, a DDP U1 nos terminais do resistor R1 é 100 volts. Então aquele resistor R1 está aplicando nele 100 volts. Ó, gente, já pensa comigo, não vou nem escrever mais nada. Se nesse cara eu estou aplicando 100 volts e ele está em série com esse, quantos volts eu tenho que aplicar nesse? O dobro, 200, acabou. Ó, com isso você já elimina aqui, cadê aqui, ó. Ó, 50 volts está fora, aqui ó, 100 volts está fora, 100 volts está fora. Se esse cara de 5 está em série com aquele de 10, se no de 5 eu tenho 100, no dobro eu tenho o dobro, tá? Porque em série é o dobro, tá bom. Pergunta é, qual a corrente que passa pelo R2? A mesma do R1. Então, se você calcular a corrente no R1, você já achou a corrente do R2. E qual a tensão nos seus terminais? Já respondemos, tá tudo fácil. Mas vamos equacionar, vai. Então, vamos lá. Ó. O R2 é igual a o dobro do R1. O R2 vale 10, o R1 vale 5, então o R2 é o dobro. Lembra que é diretamente proporcional? Então, se o R2 é o dobro, a DDP também é o dobro. Então, a DDP do 2 é o dobro da DDP do 1. E então, vai ficar 2 vezes 100, que vai dar o tal dos 200 volts. Beleza. Agora, qual é a corrente no R2? A mesma do R1, pessoal. Lembra que na série o I é o mesmo, ou a mesma, né? Porque é a corrente. Na série a corrente é a mesma para os dois. Se você aplicar o URI no primeiro ou o URI no segundo, você mata. Se você aplica o URI no primeiro, porque vai que você não sabe calcular o U do segundo, né? Então, ó, o 1 é 100, R1 é 5 e o I1, que é o I, que é igual para os dois, 20 ampere. Pronto. A alternativa C. Fácil isso, né? Não é? Moleza? Opa, desculpa. Moleza? Então, beleza. Vamos para o próximo. R12, agora um de paralelo, ó. No circuito abaixo, R2 e I2 são respectivamente, olha aqui, ó, o R2 e o I2. Ele quer saber os dados ali de baixo. Muito bem, vamos pensar aqui comigo, gente. Vamos lá, ó. Os dois estão ligados no mesmo polo, né? No mesmo par de pontos, A e B. Então, eles estão em paralelo. Certo? Então, vamos lá. O U1, ou seja, a DDP do resistor 1 é igual a DDP do resistor 2, que eles estão em paralelo, que é igual a DDP AB. Correto? Tudo bem até aí? Quando está em paralelo tem a mesma DDP. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu aplicar o URI no resistor de cima, R1 vezes I1, é igual a R2 vezes I2. Deu para entender meu raciocínio? A DDP do de cima é igual a DDP do de baixo. A DDP R vezes I, R vezes I. Igualei os R vezes I. Olha para o exercício, lá para a figura, você vai ver que o R1 foi dado, o I1 foi dado, mas o R2 e o I2 não. Tá, então vamos fazer um pensamento aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo, isso é importante. Deixa eu colocar eu na tela aqui para você. Aí, pensa comigo aqui, ó. Olhando para esse negócio, ó. O que a gente está colocando? Olha lá para o desenho, aqui para o desenho. O I é igual a I1 mais I2. Aqui no finalzinho, tá vendo que o I vale 30? Tá vendo aqui na minha cabeça aqui, ó. Opa, aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Corrente aqui vale 30. Certo? Se aqui ela vale 30, e tá vindo aqui, ó, duas aqui, ó. Tá vindo duas aqui, não tá, ó? A de cima vale 10, e aí chega aqui, vira 30. Então, quanto vale a de baixo? 10 ampere. Coloquei aqui pra você. Opa, aqui pra você. É o contrário, você vê que eu fico perdidinho, né? Coloquei aqui, ó. Tá bom? Deixa eu sumir daqui, vai. Cara parecido, pra que aparecer, né? Pessoal, então olha lá, ó. Era isso que eu tava dizendo, né, ó. Aqui tá saindo 30. Se tá chegando 10 aqui por cima, então tem que estar chegando 20 aqui por baixo, tá bom? Isso aqui é chamada lei dos nós, leis de Kirchhoff. Nós vamos ter uma aula disso mais pra frente, tá? Leis de Kirchhoff, é a chamada lei dos nós. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Aí você substituiria o I2 lá e faria a conta. Mas eu quero chamar a atenção para você. Se você já calculou que a corrente lá é 20, olha lá na alternativa que eu fiz lá. Eu coloquei 2x lá na alternativa, ó. Tá vendo? Você já elimina duas. Tá, mas eu quero pensar uma outra coisa com você. Vamos lembrar de uma coisa importante? O que eu quero lembrar? No paralelo, na associação em paralelo, a corrente é inversamente proporcional ao resistor. O que significa isso? Quanto maior for a resistência do resistor, menor é a corrente, porque a resistência é a dificuldade de atravessar. Se a dificuldade é grande, passa pouca corrente.
Pensando nisso, se o I2, olha para o desenho, o I2 é o dobro do I1, porque eu acabei de calcular o I2, não calculei que o I2 é 20? Se o I2 é o dobro, a resistência é o inverso. Então, o R2 é o inverso. O que é inverso? Metade de R1. Deu para entender o raciocínio? Você entendeu o raciocínio? Se a corrente é o dobro, a resistência é metade. Se a resistência for o dobro, aí a corrente é a metade. É assim que você pensa. Na associação em paralelo, corrente e resistência são inversamente proporcionais. Guarda isso é fundamental para resolver exercícios grandes. Esse exercício é fácil, mas para resolver os grandes, isso ajuda muito. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Beleza, ó, pensando assim, você já matou quem é o R2. Se o R1 é 40, o R2 é metade, é 20, você já matou. Mas vamos fazer a conta aqui, vai, ó. Vamos fazer de conta que você não prestou atenção nesse verde aí, ó. Então substituir lá em cima, né, gente, ó. R1 40 vezes I1, que é 10, igual a R2 vezes I2, que deu 20, e aí a gente descobriu que o R2 vale 400, passo 20 dividindo, então o R2 dá 20 ohms, o que a gente já sabia. Tá bom. Tranquilo isso? Beleza? Beleza. Resposta letra A. A de amor, B de baixinho, C de coração. Fechou. R13, olha, um da FUVEST. Será que é difícil? Gente, está em paralelo de novo. Olha só para o desenho, olha aqui no desenho, ó. Nós temos uma corrente 4 aqui, uma desconhecida aqui, uma 16 aqui. Resistor de 20, resistor de 10, resistor desconhecido. A pergunta é quanto vale essa corrente I2 e quanto vale esse R? Cara, faz por proporção. Eita, me enroscou. Faz por proporção, como eu acabei de falar, ó. Paralelo, o que a gente tem que lembrar do paralelo? Que a corrente é inversamente proporcional ao R. Quanto maior o R, menor a corrente, ou quanto menor a corrente, maior o R. Vamos lá, então. Vamos chamar esse aqui de R1, aqui na figura, ó, esse aqui de I1, esse de R2, esse de R3 e esse de I3, tá bom? Então pensa comigo. R1, ou desculpa, R2. O R2 é 10. Tá, o que o R2 é? É metade do R1. Todo mundo concorda com isso? Que o R2 é metade do R1? Sim, olha aqui na figura. Sim, né? Tá, e daí? E daí, então, que se ele é metade, o que nós vamos concluir? A gente conclui que o I2, nossa, que lerdeza, né? O I2, se a resistência é metade, a corrente é o dobro, o inverso. É o dobro de I1. Tá, quanto que é o I1? Olha na figura aqui, ó, o I1, 4 ampere. Então, quanto que é o I2? O I2 é 2 vezes 4, 8. Pronto, já matou. Já matou a corrente, certo? Beleza ou não? Tá. O que mais? Deixa eu tirar minha cabeça aqui, ó. O I3, olha pro I3. Deixa eu sair, né? Sai daqui, Guma. Sai daí, Guma. Sai daí. Aí. Olha o I3. O I3 é aquela 16 ampere lá no desenho. Tá vendo no desenho? 16 ampere. Quanto vale o I3, ó? O I3 vale o dobro do I2. Dobro do I2, verdade. Se o I3 é o dobro do I2, quanto vale o R3? O inverso, metade de R2. Então, a gente tira que o R3 é metade do R2. Se o R2 é 10, metade de 10 é 5. Certo? Guma, eu podia comparar o I3 com o I1 e falar que o I3 é 4 vezes o I1? Pode, gente. Aí a resistência é 1/4. Então 1/4 de 20 é 5. Dá a mesma coisa, tá vendo? Aí vem aquela pergunta de sempre, né? Guma, e se não for proporcional, não sei o quê? Aí você vai ter que aplicar o URI nos três, gente. Ó. A DDP do primeiro é igual a DDP do segundo, que é igual a DDP do terceiro, porque todos estão em paralelo. DDP no primeiro é R1 vezes I1. DDP no segundo é R2 vezes I2. Você iguala. Aí o que você tira daqui? Que a corrente 2 vale 8. A DDP no primeiro é igual a DDP no segundo. Ou no terceiro, desculpa, que está em paralelo. O que você tira daqui? Que o R3 vale 5 ohms. Fácil, beleza? É isso. E o último de hoje, né? Hoje ficou longa a aula, hein? Nossa, mas tem bastante coisa importante, hein, gente? Bastante coisinha importante. 3 resistores de 3 kΩ, 5 kΩ e 7 kΩ estão conectados formando um triângulo. Entre os pontos A e B estão conectados uma bateria ideal que fornece 12 volts de tensão no ponto B. Calcule a corrente que a bateria fornece. Mas ele só deu a DDP do ponto B. E qual é o potencial do ponto A? Ele não deu.
É porque a DDP entre A e B é a diferença de potencial entre A e B. Se o B vale 12, o A vale quanto? Ele não falou. Tá bom? Então vamos considerar o seguinte, ó. Aqui está o nosso circuito. Nós temos 2 resistores em série por cima e um resistor sozinho por baixo. Então o de baixo é o R1 e em cima nós temos R2 e R3, tá bom? Então aquele desenho é a mesma coisa que esse que eu acabei de fazer. Vamos lá então. Olha aqui em cima, ó. O AB é igual a 12 volts. Mas como é que você sabe se ele não deu potencial de A? Pois é, eu vou ter que supor que o potencial de A é zero, tá, gente? Estou supondo que é zero. A pergunta é quanto vale o I total? O I total é a soma da corrente I1 mais I2. Olha para o desenho ali embaixo, ó, que eu fiz, no desenho que eu fiz. Ó, a corrente I1 é essa e a corrente I2 é essa. Então eu vou ter que somar essas duas correntes e eu tenho a corrente total. Agora, como é que calcula a corrente I1? Aplicando o URI, né? Então é só você fazer U sobre R. Então vai ficar UAB, que é 12 volts, sobre o R1, que é, olha lá, 12 volts, sobre o R1, que é 3 kΩ. Então 3.000. 3 vezes 10 é a terceira. 12 por 3 é 4. Então 4 vezes 10 é menos 3, porque ele sobe 10 a menos 3, então dá 4 mA. Faz a mesma coisa para o I2. O I2 vai ser o UAB, que é o mesmo, só que lá em cima os resistores R2 e R3 estão em estéreo. Então você soma. Então vai ficar 12 sobre 12, que é a soma dos dois, 12 kg, né? 12 kΩ. 12 com 12 dá 1, o 10 a terceira sobe menos 3, 1 mA. Corrente total, 5 mA. A alternativa, não assinalei a alternativa nessa? Cadê? 1 mA. Alternativa E. Oh, cadê que E aqui? Alternativa A, 5 mA, né? Tá aqui, ó. Eu não assinalei nessa. Que era a pressa de acabar, acabei não assinalando, tá bom? É isso, pessoal. Então, obrigado aí por você ter ficado até aqui. Essa aula ficou longa, eu não gostaria que fosse assim, mas enfim, bastante dica legal para você. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!